Sintam-se cumprimentados, que estejam cumprimentados para o dia de hoje. Hoje iremos falar de um engenheiro que era pipoqueiro. Isso soa um pouco assim desagradável, né? Como é que um engenheiro pode se tornar um pipoqueiro? Mas sim, isto aconteceu nos dias de hoje. Nós temos pessoas que fazem uma certa formação, mas não conseguem entrar no mercado de emprego. Elas ficam estagnadas. Havia um jovem que chamava-se Paulo, um jovem brilhante como qualquer um, que estudou engenharia mecânica com muito esforço, e ele não dormia, ele passava fome, às vezes era uma fome que ficava escondida por causa daquela vontade de querer crescer. Quando se formou, a sua família fez um almoço, preparou um banquete ali com um pouco que tinham da machamba, pois o Paulo vinha de uma família humilde. Ele era um orgulho para a sua comunidade. Mas a realidade bateu mais forte. Mês após mês, Carlos batia as portas às empresas, ele deixava lá currículos, fazia entrevistas, mas a resposta é aquela desagradável. Sempre diziam que nós não vamos te contratar porque você não tem a experiência que nós precisamos. Então o tempo passava, as contas acumulavam e Carlos ficava com vergonha, porque uma pessoa que formou-se, não importa o curso que fez, principalmente para o Carlos, né, que fez a engenharia mecânica, como é que não está a conseguir emprego, ok? Então foi difícil ter que aceitar aquela dor no coração de não ter emprego, então não lhe restava mais nada. Ele acabou aceitando um trabalho que encontrou como operador de máquina. O Carlos estava já a trabalhar como um vendedor de pipocas com uma carinha em um parque de diversão. Ele vestia um uniforme que era vermelho, ele tinha que sorrir sempre para as crianças, mesmo com aquela alma cansada que trazia. Mas ele fazia o seu trabalho com todo esforço, assim como qualquer um faz trabalho. Ele arranjava os parafusos da máquina, porque era uma máquina que já não estava boa. Organizava o carinho, organizava a pipoca com tanto amor. Ele aplicava a lógica de processos para evitar desperdícios. Ele era um engenheiro. E ele ainda era um engenheiro, mesmo que o mundo não pudesse ver isso. Okay? Então, um dia, ao tentar arrumar, ao tentar arranjar uma peça caída do carrinho, ele murmurou sozinho. Okay? Ele murmurou dizendo: se eu ajustar o torque dessa porca e equilibrar a estrutura, o centro da massa volta ao ponto do equilíbrio. Enquanto Paulo murmurava para ele mesmo, por estar triste por aquela situação estar a acontecer na vida dele, um senhor que observava à distância aproximou curioso e disse: você fala como um engenheiro. Então Carlos sorriu. Carlos sorriu, mas com tristeza. E ele disse: eu sou. Só que aqui ninguém quer saber disso. Então o homem estendeu a mão e disse: sou diretor técnico de uma empresa e precisamos exatamente de alguém com a sua mente, alguém com a sua humildade. Naquela semana, Carlos trocou o uniforme vermelho por um crachá. Ele entrou em uma empresa não só como engenheiro, mas como exemplo de resiliência. Então, meus queridos irmãos, quantos hoje estão como Carlos, escondendo diplomas por detrás de uniformes, mas Deus vê o que o mundo não enxerga? Em 1 Pedro 5:6, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. É importante que, diante daquelas dificuldades que nós vamos ultrapassando no nosso dia a dia, a gente reconheça, a gente esteja debaixo da mão de Deus, para que Deus possa nos exaltar. Aqui nesta passagem bíblica, nesta palavra que está no 1 Pedro, Deus diz para o homem, o Pedro diz para o homem, assim que é importante que o homem, mesmo diante de qualquer dificuldade que esteja a passar na sua vida, ele reconheça que Deus está lá, para Deus poder exaltar o homem. O tempo de humilhação não é o fim. Sempre iremos passar por humilhações, as pessoas poderão pisar-nos, a vida, a sequência da vida, ela poderá nos colocar em situações que vamos nos sentir humilhados, mas não é o fim. Porque hoje é um projeto de pipocas, amanhã pode se tornar um projeto de milhões. Aquele desafio que você está a passar, aí onde está, porque está numa esquina, em uma praça, está numa rotunda, porque está a vender ovos, vende crédito, você vende espetadas, você vende
roupa da calamidade, você vende panelas, bacias, o amanhã só Deus é que sabe. Seja persistente e tenha resiliência, assim como o Carlos teve no projeto que Deus colocou ali para ele poder fazer. Porque por vezes nós ficamos em situações em que são tão difíceis, mas Deus é que testa o homem, Deus nos testa, Deus testa a capacidade que nós temos, Deus prepara o homem para poder lutar em um bom combate no dia do amanhã. Então, se você está numa situação como a do Carlos, não se sinta a perder, não se sinta mal porque o tempo está a passar, mas Deus prepara algo melhor para si. Veja isso como uma preparação, porque os dias de amanhã ninguém sabe.